Irmãos queridos, é com muita alegria que retorno mais uma vez a essa casa para juntos aprendermos mais do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos outra esperança a não ser Jesus. Jesus é a única esperança que nós temos. Ele foi o único que conseguiu satisfazer a justiça plena de Deus, o Pai. E por isso, o nome dele foi colocado acima de tudo e de todos. E a ele foi lhe dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que santifica a nossa vida. Ele é o Cordeiro de Deus que se sacrifica em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância. Ele é aquele que não usurpa ser Deus, igual a Deus. Antes se humilha tomando a forma de servo, de homem, para morrer, ser humilhado, perseguido, hostilizado, para nos dar o bem mais precioso que é a salvação e a vida eterna. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer a pastora, que Deus continue abençoando, a pastora Sheila também, não sabia que ela tinha se acidentado, não está apresentando em oração, e a senhora já venceu, apenas está passando pelo processo de recuperação física, amém? Agradecer também pelo carinho de toda a igreja, que sempre nos recebe bem, isso é muito precioso, por essa banda maravilhosa, que contagia, com esses louvores maravilhosos, louvando a Deus. Hoje, infelizmente, nós ouvimos muita gente cantar, mas pouca gente louvar. Há uma diferença grande nisso. Eu convido os irmãos a abrir em Gênesis capítulo número 12. A nossa pregação vai se basear aqui no mínimo em 3 textos, mas eu creio que eu vou andar em mais textos. Mas esse texto nós vamos iniciar com ele. Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. O texto diz, versículo 1: O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Sente-se glorificando a Deus. Muito obrigado. Queridos, às vezes nós caímos em um erro quando nós pensamos que a missão, ela é uma criação da igreja ou um mero departamento que nós possuímos na mesma para propagar a mensagem do reino de Deus. Nós erramos quando pensamos dessa forma, porque na verdade o que a Bíblia nos mostra é que a missão, ela não nasce no coração do homem, é que a missão não é uma construção humana. Não foi o homem quem decidiu fazer a missão. Não foi o homem quem decidiu salvar outros homens. Na verdade, quem parte em busca de salvar aquele que perdeu-se no caminho, aquele que caiu, foi o próprio Deus. Quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, nós encontramos a descrição da criação, parte por parte, até chegar no homem. Capítulo 2, nós observamos os detalhes da criação. Nós encontramos também a ordenança de não comer daquele fruto, daquela árvore. E o capítulo 3, consuma-se
a desobediência do homem em fazer aquilo que Deus pediu para não fazer. E daí nós encontramos o pecado trazendo as consequências para o homem. E o primeiro passo que o homem faz após o pecado é se esconder de Deus. O interessante é que quando pecamos, não é Deus quem se afasta de nós, somos nós que se afastamos dele. É por isso que o pecado é danoso, porque ele nos causa vergonha, nos causa medo, ele quebra a nossa relação com Deus, ele cria uma barreira, ao ponto de muitos ficarem surdos, cegos, e não ouvir a voz de Deus, e não ver o que Deus está propondo para ele. E daí, nós encontramos no mesmo capítulo, rotineiramente Deus conversava com o homem, porque existia uma relação saudável entre o Criador e a criatura. Mas após o pecado, isso é deturpado, isso é corrompido, porque o pecado, ele corrompe, ele deprava. E então Deus pergunta: aonde tu estás? Porventura Deus não sabia onde eles estavam? Porventura Deus não sabia onde Adão estava? É óbvio que ele sabia. Deus, ele é onisciente e ele sabe absolutamente tudo. Mas aquela era uma oportunidade de ouro para Adão. Se apresentar diante de Deus e não criar desculpas, mas confessar a sua culpa, a sua falha e reconhecer que falhou. O interessante é que se Deus não fosse até ele, ele nunca iria até Deus. Porque o homem, depois da queda, contaminado pelo pecado, ele está morto e ele precisa de vida. Ele não tem a mínima capacidade de ir até Deus sozinho. No capítulo 4, nós encontramos um relato semelhante. Dois irmãos estão em um culto, não como o nosso aqui, mas os dois estão fazendo ofertas a Deus. Deus se agrada de um e rejeita o outro, não porque Deus tinha favoritismo, mas é interessante que o texto nos mostra que Abel, ele oferta de um jeito e Caim de outro. O texto nos mostra que Caim, no final de um tempo, ofereceu uma oferta para Deus, mas Abel ofereceu das primícias, ofereceu dos primeiros frutos. Isso nos mostra que Caim deixa para depois, se sobrar alguma coisa eu ofereço a ele. Mas Abel, não. Primeiro eu apresento o que eu tenho de melhor para ele e depois eu penso em mim. Essa deve ser a nossa perspectiva. Deus está antes de mim. Eu não estou antes de Deus. Deus está antes de mim. E a rejeição a Caim lhe causa rancor, raiva, ou melhor, eu diria que aumenta mais. E ele mata o seu irmão. E Deus faz a mesma pergunta, semelhante ao que faz com Adão. Ô Caim, onde é que está teu irmão? E ele rebeldemente responde. Numa linguagem de hoje, ele falaria assim: porventura sou babado, meu irmão? Você acha que Deus não sabia o que tinha acontecido? É óbvio que ele tinha sabido. Ele sabia de tudo. Mas Deus está dando a oportunidade para que Caim
confessasse a sua culpa e se arrependesse dos seus pecados. Então nós encontramos, já no início, Deus sendo missionário muito antes de Abraão e do que Noé e de qualquer outro. Já quebramos aqui a ideia de que a missão, ela parte de uma criação da igreja. A missão, ela é uma obra de Deus. E então nós lemos aqui Gênesis 12, que é um texto bastante conhecido por todo mundo. E o texto vai dizer que o Senhor disse a Abraão. Quem disse? O Senhor disse: saia da sua terra, saia do seu conforto, obedeça a minha voz. O interessante é que esse homem está envolto a uma localidade que era politeísta e idólatra. Então o interessante é que Deus consegue arrancar coisas boas pela sua graça e transformação no meio do improvável. Como é que eu imaginaria que Deus poderia tirar uma pessoa para, a partir dessa pessoa, fazer uma grande nação, sendo que essa pessoa está envolta em um contexto de idolatria? Isso nos mostra que os nossos olhos limitados e entendimentos limitados não têm a capacidade de definir aquilo que Deus tem para fazer. Às vezes nós olhamos para alguém e dizemos: esse aí não vai para lugar nenhum. De fato não vai sozinho, mas se Deus estiver com ele, ele vai sim. Se Deus escolher ele, ele vai fazer. Lembra de José? O texto ratifica o tempo inteiro. E Deus era com José. O sucesso de José, a vitória de José, a ascensão de José, não era porque José era bom, não. Não era porque José era poderoso, não. Mas porque Deus era com José. Se Deus é com Abraão, Abraão consegue. Se Deus é com você, você consegue. Se Deus lhe chamou para sair da sua terra, para pregar o evangelho, para proclamar a graça de Deus, Deus é com você. Se Deus lhe chamou, Ele garante, Ele lhe guarda, Ele protege, Ele lhe capacita, e você alcança o êxito da missão, e o nome dEle é glorificado. Aleluia. Você apenas precisa confiar na voz de Deus. Você apenas precisa crer na voz dele. O texto é claro: saia da sua terra, Abraão, deixe a sua parentela, o seu pai. É duro deixar pai e mãe, é duro deixar a família. Imagine só, você está aqui hoje e Deus fala com você: eu quero que você vá para o outro lado do mundo. Deixe o seu conforto, deixe os seus familiares e vá. Apenas vá. E o interessante, e que as coisas aqui podem ficar ainda mais difícil, é quando ele diz: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus está convidando Abraão a sair para algo que ainda vai ser conhecido por ele. A terra não foi dita de antemão. Primeiro você sai, primeiro você deixa aquilo que eu pedi para deixar, pai, mãe, parentela, e depois eu te mostrarei a terra. Deus, Ele nos requer uma coisa: Ele nos requer fé na sua palavra, fé naquilo que Ele nos dá. Deus, Ele está dizendo a Abraão: primeiro você coloca o pé e depois eu coloco o chão. Mas o problema é que muitos não têm a capacidade de acreditar a sua confiança em Deus como Abraão acreditou. Então, a partir desse texto, nós observamos que a missão começa sempre
com o movimento de saída. Sair do seu conforto e deixar de pensar meramente em si mesmo e pensar no seu próximo. É entender que a graça que lhe alcançou deve também alcançar outras pessoas. É entender que se a salvação chegou na sua vida, você deve tornar esse Salvador conhecido a outras pessoas. É entender que a salvação não foi somente para você, mas que se chegou a você, você deve tornar essa salvação conhecida a outras pessoas. Deus não torna pessoas salvas egoístas. O egoísmo é antagônico àquele que Deus faz ser salvo. Uma pessoa salva nunca será egoísta. Uma pessoa salva será humilde. Uma pessoa salva pensará no próximo. Uma pessoa salva se compadecerá da miséria do próximo. Se colocará à disposição para servir, para ajudar. E então, o que é que está sendo feito aqui? Se você sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que eu lhe mostrarei, eu farei de você uma grande nação. E o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. É interessante que hoje nós encontramos pessoas que querem engrandecimento próprio, que querem o seu nome nas manchetes das redes sociais, dos jornais, dos noticiários, mas não querem fazer nada para Deus. Primeiro que, se o seu nome for conhecido entre as nações, não é para benefício de si próprio, mas é para que o nome daquele que te chamou seja glorificado. Você não foi chamado para receber a glória que é de Deus. Você não foi chamado para receber o louvor que é de Deus. Você foi chamado para ser um obreiro missionário. Você foi chamado para exercer a função de missionário, para que o nome de Deus seja glorificado entre as nações, para que o nome de Deus seja conhecido entre as nações, e para que através da sua vida Deus seja conhecido como santo, como aquele que envia para salvar. Você não pode roubar a glória de Deus. A glória de Deus não é dada a outro a não ser a Ele mesmo. A glória é dele, você tem que dar a glória para Ele, porque existe uma glória devida ao seu nome. Meus irmãos, Abraão foi chamado para ser um canal de bênção para o mundo. Abraão foi chamado para propagar a mensagem que recebeu. A eleição aqui é para a inclusão das pessoas que estão perdidas. Não é inclusão de pecadores não transformados. É inclusão de pessoas que ouvem o Evangelho e se submetem a ele. Porque existem igrejas em nosso tempo que não são igrejas do Senhor. São sinagogas de Satanás, que são reunidas por pessoas que querem viver nas suas práticas pecaminosas e não são transformadas pelo Evangelho. Porque são pessoas que ouvem, mas não obedecem como Abraão obedeceu. Todos nós que estamos aqui somos pecadores e carecemos da graça dele. Não existe ninguém aqui, nem eu, nada, ninguém, que pode olhar para o seu próximo e dizer: eu sou melhor do que você porque eu peco menos do que você. Todos aqui carecem da glória de Deus, porque todos aqui cometeram um crime contra Deus. O pecado é um crime, meus irmãos. O pecado é um crime contra Deus. E é por isso que existe um advogado fiel para advogar pelas nossas causas, quando há arrependimento.
Ele advoga pelas nossas causas e nos justifica quando nós acreditamos a nossa fé nele. E então, Deus escolhe um homem para alcançar todas as famílias da terra. E a bênção sobre Abraão, ela nunca foi um fim sobre ele mesmo. Porque o texto vai dizer: eu abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que está aqui entre linhas? Nós estamos encontrando aqui a segunda vez da repercussão do Messias. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer que o descendente nunca foi Isaac. E nunca foi descendentes no plural, mas no singular. Paulo vai deixar muito bem claro a nós que o descendente que seria ferido no calcanhar e pisaria na cabeça da serpente é Jesus. É o Cristo, é o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá, é a estrela da manhã, é o sol da justiça, é o Deus Todo-Poderoso, é o Filho unigênito que se fez carne e tabernaculou-se em nosso meio, habitando no meio de nós e trazendo, refletindo a glória de Deus. É esse Jesus que veio ao mundo, foi hostilizado, perseguido, foi cuspido, mas não desistiu da missão, permaneceu fiel. E então Deus toma a iniciativa para reverter o problema do pecado que ocorreu no Éden através de Abraão. E também nós encontramos o problema da confusão em Babel, quando aqueles homens, eu acho engraçado, que eles estavam querendo construir uma torre para alcançar o céu pelas próprias forças. É tolice você querer alcançar os céus sem Deus. É insensatez. É impossível você alcançar as mansões celestiais sem Deus. Isso é autossuficiência. E nós vivemos em um tempo onde existem muitas pessoas autossuficientes que querem fazer as coisas sem Deus, até dar resultado, mas Deus não está aprovando. O problema do pragmatismo engana muita gente. Tem gente fazendo muita coisa sem o Espírito Santo e acha que o Espírito Santo está com ela. Isso é um erro gravíssimo. A W. Tozer diz no tempo dele que se 90% do Espírito Santo saísse da igreja, as pessoas nem perceberiam, porque estava fazendo as coisas e estava dando tudo certo. Dar certo nem sempre significa que Deus está aprovando o que você está fazendo. Deus requer obediência, não é resultado. Se nós olharmos para o ministério de Jeremias, foi um fracasso, porque ele pregou e o povo não se converteu. Mas o pregador, ele não prega somente para a salvação, não. Ele prega para a condenação também. A intenção é pregar para que o povo seja salvo. Mas se o povo ouviu a mensagem e rejeitou, será condenado. Ninguém sairá inocente do mundo. Ninguém. Meus irmãos, a missão é uma obra honrosa que glorifica a Deus. Quando você faz a missão, você está imitando a Deus. Você está fazendo o que Ele sempre fez e faz por intermédio das pessoas. Você não pode se esquivar. Você precisa fazer a missão. Você precisa obedecer ao chamado de Deus. Você não precisa ser alguém popular. Você não precisa de fama para ser um missionário.
Deus também é glorificado no anonimato. Existem muitas pessoas que têm seus nomes escritas nas manchetes dos jornais, nas redes sociais, mas sequer são conhecidas por Deus. Deus não conhece essas pessoas. A fama não significa que Deus tem aquelas pessoas como seus filhos. Já foi cantado aqui nessa noite sobre a marca da promessa. Sabe qual é a marca da promessa? Não é fama, não é ter dinheiro, não é ter poder, não é ter reconhecimento humano. A marca da promessa é ter o Espírito Santo em nós, habitando em nós, dirigindo nossos passos no caminho da verdade, para glorificar a Deus, porque o Espírito Santo veio para glorificar a Deus e não a si mesmo. E então, nós encontramos o início aqui no capítulo 12, por intermédio de Abrão, que mais tarde vai ter o seu nome mudado para Abraão. E então depois disso a gente vai para o Salmo 67. E o Salmo 67, ele é interessante e muito atual. O Salmo 67 vai dizer: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Neste salmo aqui, nós estamos vendo uma teologia saudável do Antigo Testamento, em sua forma mais pura. No capítulo 12, nós estamos encontrando aqui o início, Deus, através de um homem, para iniciar a missão e a partir dele constituir um povo para levar essa mensagem. Aqui no Salmo 67 nós encontramos esse povo que foi fruto da obra que veio lá de trás por intermédio de Abraão. E esse povo está dando a continuidade no processo missionário. O processo e o propósito aqui da prosperidade de Israel é que eles deveriam ser a vitrine a ser seguida, no sentido de transmitir a mensagem, de ser o exemplo, de levar a mensagem, assim como eles, que deveriam refletir a glória de Deus pela transmissão missionária da palavra de Deus. Porque a salvação chegou a eles. Neste sentido, eles precisariam levar a salvação não somente a Israel, mas a todas as nações, como está escrito no verso de número 2. E o verso 3 diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O louvor não é somente a nação de Israel. Todas as nações devem louvar a Deus. Todas as nações devem reconhecer Deus como grande eu sou. Todas as nações devem reconhecer que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus da história, que controla todas as coisas e que está no controle de tudo. Ele deve ser louvado, enaltecido, engrandecido, glorificado, não somente por Israel, mas por todas as nações. E é por isso que nós temos hoje a igreja. A igreja não está restrita a um país, mas está espalhada em todo o mundo para a glorificação do nome de Jesus Cristo. O propósito de Deus sempre foi espalhar a sua mensagem pelo mundo afora. O verso 4 diz: alegrem-se, exultem as nações, pois julga os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto
E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe. E todos os confins da terra o temerão. Meus irmãos, no Antigo Testamento a missão funcionava como imã, atraindo as nações para o arrependimento, para o templo, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E nós vemos que isto é uma realidade quando Deus chama Jonas para propagar a mensagem de salvação àquele povo ninivita. E o interessante é que Jonas, ele desobedece a Deus, não é porque tinha medo daquele povo, mas é porque ele tinha raiva daquele povo, porque aquele povo causou mal a Israel. Jesus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O Evangelho de Deus não é coisa simples, no sentido de facilidade. O Evangelho de Deus é complexo, é difícil, e sem Deus ele é impossível. Se a graça de Deus não te alcançar, se o Espírito Santo de Deus não te instruir, você não vai conseguir fazer o que Estevão fez. Quando estava sendo morto, hostilizado, sendo apedrejado, imagine só aquele cenário, ele recebendo pedras, e antes de morrer, ele diz: não impute a eles este pecado, porque não sabem o que fazem. Sabe o que ele está fazendo? Imitando a Jesus Cristo, porque foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Oh Deus, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Quando a gente chega nesse nível, a gente já chegou no nível máximo. Quando a gente chega nesse nível, irmãos, Deus já está dos céus, louvando, agradecendo, porque fomos alcançados pela sua graça. Ele se alegra, ele fica feliz, ele se alegra, ele fica feliz. Não é somente os anjos que se alegram quando nós obedecemos a Ele mesmo, mas Ele se alegra, Ele se compraz, Ele sente prazer, e é por isso que Ele diz: esse aí é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Será que nós somos filhos que traz prazer a Deus, que traz alegria para Deus? É por isso que nós precisamos não obedecer uma parte, mas obedecer tudo. E fazer missões é parte daquilo que Ele nos imputou, daquilo que Ele nos confiou. Nós precisamos fazer missões. No seu trabalho, você precisa apresentar a Cristo, não somente pelas suas palavras, mas pelas suas atitudes. Porque é incongruente falar de Jesus e não apresentar Jesus através das suas atitudes. É incompatível falar sobre Ele e não viver como Ele nos instrui. É incompatível ensinar aquilo que nós cremos e acreditamos e viver ao contrário daquilo que dizemos que cremos e acreditamos. Quando você faz isso, quando fazemos isso, nós trazemos descrédito para aquilo que estamos ensinando.
quem vai acreditar em nós quando nós falamos de algo que nós não vivemos? As pessoas precisam ver em nós a transformação que a graça de Deus faz. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: nossa, é aquele menino que fazia isso no passado e hoje não faz mais. O que aconteceu com ele? É a graça de Deus que transformou ele. É Deus que foi na vida dele e operou uma transformação. E aí essa pessoa vai dizer: ah, eu quero esse Deus, eu quero ser transformado por esse Deus, eu preciso desse Deus. As pessoas precisam ver a transformação de Deus em nossas vidas, para que assim desejem e glorifiquem a Deus. Meus irmãos amados, nós precisamos apresentar a Deus primeiramente por isso aqui, pela palavra. Mas as nossas atitudes não podem contradizer aquilo que eu apresento com a palavra. Nós precisamos levar a mensagem. Como as pessoas vão crer naquilo que não ouvem? Como ouvirão se não há quem pregue? Existem muitas pessoas que não conhecem a mensagem. Assim como Israel tinha responsabilidade, você também tem. Você precisa apresentar a salvação. Você precisa apresentar o Salvador. Você precisa apresentar Jesus Cristo. Você precisa mostrar quem foi que lhe salvou. Você pode ficar com medo. Você não pode ter medo das consequências. Você não pode omitir a mensagem por medo. Paulo não tinha a sua vida por preciosa. Antes importava agradar a Deus. Nós também devemos pensar na mesma linha. Nós não podemos querer agradar a todos. Nós não podemos querer agradar a homens e desagradar a Deus. Não é possível agradar aos homens e agradar a Deus. Você precisa entender que você foi chamado para agradar a Deus. Você precisa entender que você foi chamado para falar aquilo que Deus lhe chamou para falar. E não importa se as pessoas não vão gostar. O que importa é que Deus vai gostar. O que importa não é se o homem vai aprovar. O que importa é que Deus está te aprovando. O mundo pode estar contra você, mas se Deus estiver ao teu lado, você está do lado certo. Você precisa acreditar nele, depositar sua fé nele. Não é se esquivar da hostilidade humana, não é se esquivar do mal que nos oprime, mas é pensar em agradar a ele. A morte não é um problema para quem é salvo. A morte só faz um favor: coloca-nos nos braços de Jesus. A morte não pode destruir você. Você não pode ter medo de falar a verdade por causa da hostilidade humana. Não tema ao homem que mata o corpo, mas tema a Deus que tem poder para matar tanto o corpo como a alma. Meus irmãos, nós precisamos levar a sério. Nós precisamos entender que é urgente. O mundo precisa ouvir sobre Cristo. Eu não consigo entender como uma nação como essa, que diz ser cristã e vive terrivelmente contra aos valores cristãos. É impossível que seja verdade isso. Existem
muitos evangélicos, mas poucos que são discípulos de Jesus. Poucos que são cristãos de verdade, que são testemunhas de Cristo. Porque quem é testemunha de Jesus se coloca para testemunhar, independente do que possa acontecer. Sabe o que significa ser testemunha no grego? É ser mártire. Não importa o que possa acontecer, prega o evangelho, anuncia a verdade, sem omitir nada, por mais que morra. O que importa é agradar a Deus. O que importa é manifestar a glória de Deus. O que importa é transmitir a mensagem que Deus confiou ao mensageiro, sem corrompê-la. Mas tem muita gente em nosso tempo que quer viver de conveniência, quer viver no seu conforto. Pregadores que vivem nas custas dos indoutos, que cobram milhões para ganhar a sua vida através da igreja. Pregadores que pregam apenas se der 100, 60, 50 mil, 10 mil. Passagem aérea, tudo bem, tem que dar passagem aérea, mas só vou se for no hotel tal. Se o hotel não for assim, se a comida não for assim, eu não vou. Deixa eu falar uma coisa. Jesus disse: o Filho do Homem não tem aonde nem reclinar a cabeça. E aí nós estamos diante de uma geração que não é só os pregadores, cantores também. Eles não são representantes de Cristo. Eles representam a si mesmos. Eles não estão propagando e avançando o reino de Deus. Eles estão interessados no seu próprio ventre, no seu próprio reino. Eles não estão interessados em levar a mensagem do reino de Deus, em fazer a missão de Deus. Eles estão interessados apenas em encher os seus bolsos de dinheiro. Infelizmente, esse é um problema. Mas quando Deus ecoa: cadê os meus missionários? Existem muitos que estão neste exato momento, agora, fazendo missões, chorando de tristeza, carregando as marcas de Cristo, sofrendo as perseguições, morrendo em fidelidade à mensagem. Mas nós sequer conhecemos quem são essas pessoas. Mas Ele, Deus, os conhece. Deus conhece eles. Meus irmãos, existem muitos missionários que nós não conhecemos, mas que fazem a vontade de Deus, mas que glorificam a Deus por intermédio das suas atitudes. Nós falamos sobre Abraão, o início. Nós falamos sobre o Salmo 67, o processo. Mas Israel falhou na missão. E é por isso que Deus envia Jesus. Jesus, ele vem a esse mundo, escolhe 12 discípulos, preparam esses discípulos. Um dos 12 o trai. Mais na frente, Matias é escolhido para suprir a lacuna da falta desse discípulo. Mas Jesus, ele cumpre a sua missão com êxito, prepara esses discípulos que mais tarde serão chamados de apóstolos, que no grego que significa enviados. E esses enviados depois continuam a ecoar a mensagem de Cristo.
esses enviados, esses apóstolos, depois continuam a fazer o que Cristo fazia. Continuam a fazer aquilo que Cristo ensinava. E esses apóstolos foram perseguidos, foram mortos. Esses apóstolos foram rejeitados, sofreram. Mas graças a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, aquele que vem resgatar a missão que fora esquecida por Israel. Porque os fariseus não pensavam em transmitir a mensagem para alcançar nem os próprios irmãos. Veja lá outras nações. Mas Jesus vem para restaurar aquilo que tinha se perdido. E aí os apóstolos começam a dar a continuidade. E depois disso a mensagem alcança a igreja é constituída, porque é obra de Deus. E então a mensagem alcançou a nós, e chegou até nós, e nós precisamos não deixar essa mensagem morrer. Nós não podemos deixar a missão morrer. Nós devemos segurar essa obra, essa missão, e fazer, porque Jesus fez, porque Deus fez, os profetas fizeram, os apóstolos fizeram, os reformadores fizeram, e nós precisamos fazer a missão, porque a missão está no coração de Deus. Meus irmãos, e depois disso, nós lemos o Apocalipse capítulo 7, versículo 9. O texto diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Nós lemos Gênesis 12, Salmo 67, enfatizamos a introdução do resgate da missão por intermédio de Jesus, o processo sendo continuado pelos apóstolos. Essa mensagem chegou até nós, e aqui nós estamos lendo o capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9, como sendo o resultado de toda a missão efetuada desde o princípio até o final da história da igreja. Meus irmãos, o texto é enfático em dizer que viu uma grande multidão. João viu uma grande multidão que não podia contar. E aqui existem povos de todas as nações. E além disso, de diversas tribos, povos e línguas diferentes. E esses estão em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, significando que essas pessoas estão salvas em Jesus Cristo, que essas pessoas receberam vestes novas. Sabe por que você precisa fazer missões? Sabe por que você precisa evangelizar? Para que isso aqui seja uma realidade. E isso aqui vai ser uma realidade, porque Deus sempre terá alguém para fazer o que Ele confia. Porque Deus sempre terá alguém para falar aquilo que Ele ortogou a falar. Sempre Deus encontrará um Abrão para levar a mensagem. Sempre Deus encontrará um povo que esteja disposto a falar a mensagem sem omitir e sem medo do que possa lhe acontecer. Irmãos, nós precisamos ter em mente que nós devemos levar a sério
a obra missionária. A obra missionária não é um conselho de Deus. Conselho você escolhe ou não, se você quer seguir. A obra missionária é uma ordem de Deus. E nós devemos levar a sério, porque se a igreja não fizer isso, quem vai fazer? Se você foi alcançado por alguém que propagou a mensagem do reino, por que você não faz o mesmo? Isso é o mínimo que se espera de alguém que tem um coração grato. Isso é o mínimo do que se espera de alguém que reconhece que necessitava da graça de Deus e que continua a necessitar, e que se compadece com a miséria do próximo e anuncia a mensagem para que esse próximo também seja alcançado. Isso é o mínimo que se espera de alguém que foi salvo e transformado pela graça de Deus. Só faz missões quem ama pessoas. E Deus ama pessoas. Só faz missões quem é transformado pela graça de Deus. Só faz missões quem tem a graça de Deus. Só faz missões quem é grato a Deus. Só faz missões quem ouve e põe em prática aquilo que Deus diz. Só faz missões aquele que é apaixonado pelo Evangelho de Cristo. Queridos irmãos, eu agradeço pelo carinho de todos. Que Deus abençoe a todos e conceda-vos uma semana abençoada na presença de Jesus. E até a próxima.